Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Como é bom estarmos reunidos como Igreja do Senhor para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Toda quarta-feira nós fazemos a exposição do livro de Esdras. Então nós vamos dar continuidade. Vamos finalizar hoje o capítulo de número 7. Nós estamos finalizando ali o capítulo de número 7. Vamos ler hoje dois versículos, o verso 28 e o verso 29. Eles vão finalizar aí o nosso capítulo 7, esse capítulo 7 que apresentou esse novo personagem que surgiu aí na história, e é justamente Esdras, esse sacerdote e esse construtor, reconstrutor também ali dos muros de Jerusalém, vai iniciar com ele. Então ele é um escriba e um sacerdote, quer dizer, alguém chamado por Deus para fazer a função do sacerdócio, e alguém também chamado por Deus, grande conhecedor da palavra de Deus. Então esse personagem é um personagem que nós vamos estar sempre ouvindo falar aqui nele, até o final do livro e até lá no livro também de Neemias. Portanto, é um personagem que merece a gente compreender os seus objetivos, compreender os seus atos, porque ele foi sim um grande homem de Deus. Então nós vamos ler o verso de número 28 e o verso de número 29 de Esdras. Você pode pegar a sua Bíblia aí, Esdras, capítulo 7, verso 28 e o verso 27 e o verso 28. Esdras aqui dá grande louvor a Deus, Por isso que o tema aqui da nossa mensagem de hoje é a Deus seja adorado por seus atos. Porque essa é a leitura, essa é a interpretação que Esdras faz justamente, da sua missão, de como Deus inclinou o coração do rei para dar tudo aquilo que Esdras então solicitou, como Deus e a boa mão do Senhor, essa é a expressão que ele usa, a boa mão do Senhor estava sobre mim. Então isso tudo redundou, isso tudo contribuiu. E a conclusão disso tudo, da misericórdia do Senhor, da permissão, do conteúdo ali da carta e do decreto que nós expomos na quarta passada, onde o rei Artaxerxes permite que Esdras volte com mais uma leva, que ele leve ouro, que ele leve prata, que seja levantado ofertas. Então tudo isso, Esdras sintetiza aí, na conclusão do capítulo 7, falando dessa boa mão do Senhor e adorando e glorificando a Deus, porque o Senhor estava por trás disso tudo, desse movimento todo. E nós sabemos que isso é uma verdade sim. Então diz aí o verso 27 e 28 de Esdras, capítulo 7. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Visto que a boa mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, animei-me e reuni alguns dos chefes de Israel para subirem comigo. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Pai, poderosamente esse momento em que nós vamos aprender da Tua palavra, ouvir a Tua voz nas sagradas Escrituras, que Teu Espírito Santo nos conduza na verdade, que o Senhor abençoe esse momento, a Tua igreja, cada visitante que está acompanhando esse trabalho, que o Senhor abençoe poderosamente. Nós te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, meu amado visitante, esse livro, eu gosto sempre de contextualizar, em vista que algumas pessoas estão sempre acompanhando, ou estão acompanhando inicialmente, ou a primeira vez, esse livro de Esdras, que é o livro que nós estamos expondo. Ele trata sobre o retorno do povo de Deus, que foi então levado cativo lá para a Babilônia, anos antes desse momento aqui de reconstrução, levados cativos pelo Império Babilônico, ali na figura do rei Nabucodonosor. E após surgir um novo reino, um reino persa, e aí na figura do rei Ciro, Deus então permite que esse povo que foi levado cativo, gosto sempre de lembrar que é cumprindo ali a profecia dada pelo profeta Jeremias,
O livro de Esdras começa falando sobre isso, de que o novo reino ali, o reino persa, na figura do rei Ciro, permite que esses judeus que foram levados cativos anos atrás voltassem a Jerusalém para reconstruir a cidade, uma vez que essa cidade foi destruída, foi devastada, estava em desolação por conta dessa invasão babilônica. Então o livro trata dessas 3 levas de judeus, né? A primeira ali liderada por Zorobabel, nós acompanhamos ali até o capítulo 6, Zorobabel vem com uma leva de judeus, reconstrói o templo, e agora no capítulo 7, uma nova leva é enviado sob a liderança de Esdras, né? E esse capítulo 7, né, anunciou essa segunda leva ali para começar a reconstrução dos muros e também para restaurar a autoridade da palavra de Deus. O capítulo 7 nos anunciou esse Esdras, né, que estava retornando a Jerusalém, e o capítulo 7 também nos falou sobre o decreto do rei Artaxerxes, esse decreto que permitiu que Esdras retornasse a Jerusalém, né, levantasse a oferta, trouxesse os utensílios do templo, né, novamente ali para Jerusalém, onde o templo foi reedificado. Então, o capítulo 7 falou sobre isso e ele está concluindo aqui, no verso 28 e 29, né, Esdras, após a boa mão do Senhor permitir, né, essa volta deles para Jerusalém, Esdras, então, né, nos relata aqui essa glorificação, inclusive em primeira pessoa, né? Ele relata isso, né, em primeira pessoa, ele escreve isso e diz que Deus seja glorificado e Deus seja exaltado pelos seus feitos. Que feitos? Justamente ter inclinado o coração do rei para permitir que eles voltassem, ter inclinado o coração do rei para dar inúmeros benefícios para que o povo de Deus retornasse ali a Jerusalém para reedificar a cidade novamente. E realmente Deus seja glorificado. E esses versículos, meu amado irmão, minha amada irmã, eles tratam sobre essa glorificação de Deus. Por isso que os versículos já começam dizendo, né? Bendito seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja o Senhor. E aqui fala de uma adoração a Deus. E isso é o grande propósito de tudo. O grande propósito de tudo que Deus fez e de tudo que Deus faz. A glorificação do seu nome. Não aqui no sentido egoísta, não no sentido voltado para si mesmo. Em qual sentido que eu estou aqui afirmando? No sentido que a gente possa pensar humanamente. Alguém que quer ser adorado porque quer ser adorado por si mesmo, não no sentido egoísta, mas no sentido, né, grandioso, no sentido da santidade de Deus. Tudo que Deus faz, né, ele faz sim, voltado para si mesmo, para a glória do seu Filho amado Jesus Cristo e para a glória do seu nome. Inclusive ele afirma isso, né? A minha glória não vou dividir com ninguém. E nós conseguimos visualizar, né, em todos os livros da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, principalmente você vê essa expressão muitas vezes com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala disso muitas vezes no final das suas cartas, né? Ele fala sobre essa glória que seja dado a Deus. Então, o propósito de tudo é glorificar a Deus, é exaltar a Deus, é bendizer o seu nome. Então, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida de qualquer ser humano que já existiu nessa terra, como igreja do Senhor, enfim, em todos os sentidos, nós nascemos para glorificar a Deus, para bendizer o seu nome. E é isso que esses 2 versículos tratam. Trata de Deus, da glória de Deus, porque Esdras aqui reconhece que Deus estava por trás de tudo. Que Esdras foi o motivo, que Deus foi o motivo de tudo. Então ele diz, a boa mão do Senhor estava sobre mim, e por isso eu me animei. Então por isso eu chamei pessoas para me ajudar, para me auxiliar. Por isso convoquei, né? É isso que ele diz aí no final do verso 28, né? Animei-me, reuni alguns dos chefes
de Israel para subirem comigo em Jerusalém. Então, quem causou isso tudo? Pense aqui na relação causa e efeito. O efeito foi justamente Esdras se levantar, reunir os chefes da família, das famílias de Israel e voltar a Jerusalém. Quem causou isso? Qual foi a causa disso? Qual foi a causa desse efeito? A causa foi Deus. Esdras está dizendo: Deus, sentindo que a mão do Senhor estava comigo, animei-me e criei coragem. Então Deus é a causa de tudo. Então Esdras aqui reconhece que nesse levante, que nesse chamado, que nessa disposição, que nessa grande obra, que é justamente voltar a Jerusalém para reconstruir a cidade natal, para dar dignidade novamente ao povo, tirar o povo da desolação. Quem causou isso tudo? O próprio Deus. Deus sempre é a causa de tudo. Por isso que Esdras reconhece isso. Por isso que Esdras se prostra. Por isso que Esdras adora. Por isso que Esdras dá louvor. Por isso que ele inicia o verso 28 falando: bendito seja o Deus. Né? Porque Esdras reconhece isso. Assim também nós reconhecemos, né? E nós devemos sempre fazer isso. Que nós possamos sempre glorificar a Deus. Que possamos sempre adorá-lo pelo que nós temos, pelo que nós somos, pelo que nós alcançamos, pelo que nós conseguimos, pelo que nós operamos, pelo que nós realizamos, por aquilo que nós então conquistamos de uma forma geral, que nós possamos olhar para isso tudo, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa profissão, para os nossos amigos, para o ministério, tudo, que nós possamos olhar isso tudo e que isso tudo se transforme, né? Em uma palavra teológica chamada doxologia, quer dizer, a glória de Deus, a exaltação de Deus, a adoração de Deus, é o que significa essa palavra. Que tudo isso redunde e contribua para a glória de Deus. Esse foi o chamado de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo disse, né? Eu vos escolhi para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que os homens então olhem esses vossos frutos e glorifiquem o Pai que está no céu. Então esse é o sentido da nossa vida, a glória de Deus, para que Deus então seja exaltado, para que Deus então receba o louvor. Esdras reconhece isso, né? E nós também devemos reconhecer, né? Reconhecer que nós somos instrumentos de Deus para a glória do seu Filho amado Jesus Cristo. Esdras, então, esse grande homem de Deus, né, que teve um chamado, uma obra ali que Deus então chamou, ele reconhece isso. O apóstolo Paulo, né, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, levantado por Deus. Poucas pessoas nas Escrituras, né, claro que cada servo teve a sua função, teve o seu momento. Nós não podemos comparar quem foi mais ou quem foi menos. Cada um foi usado da forma que Deus quis. E tudo isso, todos eles foram usados para a glória de Deus. O apóstolo Paulo foi um grande homem, né, que levou o cristianismo na sua vida. E olha a declaração que ele faz lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Verso 7. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha o apóstolo Paulo, né, fazendo como Esdras fez. O apóstolo Paulo dizendo: olha, nem eu e nem Apolo, ou seja, nem quem planta, nem quem rega, né, ninguém é alguma coisa, ninguém é nada, mas Deus é que é maior, é que dá o crescimento. Então, o apóstolo Paulo aqui reconhece a boa mão do Senhor sobre o seu ministério e sabe que tudo acontece por meio de Deus e para a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo, né, acredita a Deus a glória. Assim como Esdras está fazendo. Esdras está olhando para todos esses acontecimentos. Esdras está olhando para a permissão de Artaxerxes. Esdras está olhando para essa leva de judeus que veio primeiro com Zorobabel e agora com ele, e essa provisão toda de Deus. Nós já falamos disso, né? Deus proveu todas essas coisas,
E Esdras está olhando para isso e dizendo: Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, porque é Ele que tem feito tudo isso. Então Esdras então dá esse louvor, louva a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Então Esdras era um homem, e aí eu me pergunto, será que Esdras, né, está aqui nesse momento vislumbrando essa misericórdia de Deus? Esdras, nesses 2 versículos, está falando de como Deus ajudou, de como a boa mão do Senhor estava sobre ele, sobre o povo de Deus, como a provisão de Deus alcançou eles. Então Esdras está num momento aqui de vitória, né? Esdras está dizendo: Deus fez isso, nós estamos passando porque Deus então permitiu essa sua provisão. Então Esdras está num momento de felicidade. Mas a pergunta que nós podemos fazer: será que Esdras sempre teve essa certeza? Será que Esdras nunca duvidou da provisão de Deus? Será que Esdras sempre teve essa convicção? Não existiu nenhum momento na vida de Esdras que Esdras não temeu, que Esdras não ficou preocupado, que Esdras não ficou ansioso, que Esdras então esteve 100% de fé e de certeza? Meu irmão, provavelmente não. Né? Provavelmente não. Provavelmente Esdras duvidou em algum momento, né? Provavelmente, estou dizendo talvez, né? Porque eu não posso afirmar em que medida, porque eu não vejo, né? Pelo menos não achei ainda na Bíblia essa afirmação sobre Esdras, né? Mas olhando, por exemplo, para a experiência de homens passados, como Moisés, que ao ser chamado, né, ficou com medo, mas eu não sei falar. Olhando para a experiência de Jeremias, que quando Deus chamou também para uma grande obra, ele disse: eu sou uma criança, também não sei falar. Então eram homens que tinham medo, né? Eram homens que tinham incertezas, eram homens que tinham dúvidas, né? Então olhe como isso nos faz pensar também em Esdras. Isso nos faz pensar também em Esdras, como todo homem de Deus pode chegar dúvida ao nosso coração, pode chegar medo pelo desconhecido. A Bíblia, Jesus então diz, né, para os apóstolos, homens de pequena fé, e nós muitas vezes nos identificamos também com isso, nossa fé é pequena também, né? Nós ficamos com medo, duvidamos, muitas vezes, né? Então eu acredito que isso possa ter chegado sim ao coração de Esdras, né? Possa ter chegado ao coração de Esdras, e agora Esdras, nesse momento aí de glorificação de Deus, ele então é impactado, ele então comprova que talvez o medo, a insegurança que possa ter chegado ao seu coração, né, eram apenas medos e insegurança, porque Deus então fez isso acontecer, Deus proveu tudo isso, Deus então agiu de uma forma que planou os caminhos e inclinou o coração do rei. Quer dizer, Deus é maravilhoso, por isso que Provérbios capítulo 21, nós já lemos esse versículo, Provérbios capítulo 21, verso 1 diz: como correntes de água é o coração do rei na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quer. Foi justamente isso que Deus fez com o rei Ciro, com o rei Dário e agora com o rei Artaxerxes. Deus inclinou para o seu propósito. E é isso que Esdras diz, né? Esdras diz, verso 27, 28, né? E estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros, todos os seus principais poderosos. Ou seja, ele agradece a Deus, né? Verso 27. Bendito seja o Deus e o nosso Pai, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor. Então, quem colocou no coração de Artaxerxes honrar a Deus, assim como quem colocou no coração de todos os outros reis passados? Foi Deus. O texto afirma. Deus colocou esse sentimento no coração, inclinou, como diz Provérbios, né? Inclinou o coração do rei. Então Esdras pôde ali comprovar que o Senhor, quando chama, ele honra, quando tem propósito, ele faz tudo da sua forma. Então Esdras recebe, né? E nos ensina que o Senhor sempre está conosco, né? Deus sempre está com aqueles que Deus chama. Deus sempre está com aqueles que o Senhor incumbiu de tarefas, que Deus deu ministérios, que Deus deu chamados, que Deus então chamou para fazer a sua obra. Isso é muito visível na palavra de Deus. Isso deveria trazer paz ao nosso coração, de que se Deus nos chamou, se nós estamos fazendo uma grande obra como Esdras, né?
como Neemias, na verdade, vai dizer, mas na frente estou fazendo uma grande obra. Então nós devemos guardar isso no nosso coração. A palavra de Deus para Josué é uma palavra que está sobre todo cristão, que está sobre todo filho de Deus. Josué, capítulo 1, verso 9. Josué é aquele que substituiu Moisés, que estava com a tarefa de guiar o povo para a terra prometida. E no seu chamado, logo ali no capítulo 1 de Josué, no verso 9, o Senhor diz assim para ele, não temas. Aliás, é verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Em qualquer lugar que Josué fosse, quer dizer, em qualquer circunstância, ele teria uma certeza, Deus estava com ele. Assim Esdras identificou isso, né? Identificou quando ele diz aí que a boa mão do Senhor estava com ele. Percebi que a boa mão do Senhor estava comigo e me animei, né? Então ele ensina para todos nós que aqueles que estão debaixo da obediência de Deus, debaixo do chamado de Deus, aqueles que servem a Deus, têm essa certeza, Deus está com esses. Deus nunca vai abandonar e Deus sempre está com esses para toda e qualquer situação. Então Esdras continua louvando a Deus. Esses 2 versículos escritos fala sobre essa glorificação do Senhor. Então foi a boa mão do Senhor, é isso que ele diz, e é isso que ele reconhece. Ele diz o verso 27, eu gosto sempre de ficar, né, voltando ao texto para que a gente possa estar analisando e vendo se realmente essa é a ideia, né? Se é isso que o pregador está falando, se essa ideia bate com o que o texto está falando. E você vai vendo isso mesmo, né? Se é isso mesmo que bate. Então Esdras está glorificando a Deus e ele está dizendo que foi a boa mão do Senhor que fez isso, né? Por isso que o verso 27 diz: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros. Então ele está fazendo essa glorificação de Deus. Ele está dizendo que é justamente a boa mão do Senhor que socorreu eles. Ora, e aí nós conseguimos concluir, né, sobre essa situação. Nós conseguimos pensar o quê? Olhando para a Bíblia de uma forma mais ampla, tanto para o Velho Testamento, quanto para o Novo. Ora, sempre foi a boa mão do Senhor que esteve sobre o seu povo. Ai de Israel, Velho Testamento. Ai de nós como igreja, Novo Testamento, se não fosse a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre tudo aquilo que a igreja viveu e a igreja passou. Olha, nós olhamos, meu amado irmão, meu amado visitante, e nós, do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ao último livro da Bíblia, Apocalipse, sempre nós vemos Deus conduzindo o seu povo, sempre nós vemos Deus cuidando, sempre nós conseguimos ver a boa mão do Senhor na nossa vida como igreja, na nossa família, no ministério, nas nossas provisões, em todos os sentidos. Sempre a boa mão do Senhor está. E ai de nós, e ai de Israel, ai dos nossos irmãos passados, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, se não fosse a boa mão do Senhor. Esdras reconhece isso. A boa mão do Senhor estava sobre mim. Eu sou resultado da boa mão do Senhor. A reedificação de Jerusalém, a permissão dos reis, os decretos reais, as provisões, seja em oferta, seja em sacrifício, seja na isenção de impostos. Tudo isso está relatado aí no capítulo 7, que nós expomos quarta passada. Tudo isso foi resultado de quê? Da boa mão do Senhor, inclusive até a minha pessoa, Esdras diz aí, né? Inclusive eu que me animei para recrutar, para chamar os chefes das famílias de Israel, inclusive tudo isso foi interferência da boa mão do Senhor. E louvado seja o Senhor, porque se nós somos crentes, é resultado da boa mão do Senhor. Se nós somos pessoas que chamados por Deus, resultados da boa mão do Senhor.
se nós somos pessoas que servem a Deus, que adoram a Deus, resultado da boa mão do Senhor. Se nós temos irmãos, se nós temos família, se nós temos um emprego, se nós temos uma casa, se nós temos um lar, se nós respiramos, se nós temos saúde, se nós estamos em qualquer situação de conforto, ou pode ser também de não conforto, tudo isso o Senhor está por trás. Assim a Bíblia descreve, assim a Bíblia diz, né, que não cai nenhum pássaro do céu, que todos os fios de cabelo, né, estão contados. Então isso fala da boa mão do Senhor, que está sustentando a nossa vida. Então Esdras reconhece isso, e isso nós também devemos reconhecer, que, como diz lá Lamentações 3, verso 22, né, as misericórdias do Senhor são as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Então aqui fala, né, que se não fosse a misericórdia, se não fosse justamente a bondade do Senhor, evidentemente nós já teríamos sucumbido. Nós devemos reconhecer isso. Por isso que nós podemos concluir com o Salmo 115, verso 1. O salmista diz, né, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. Isso foi o que Esdras fez. Esdras diz, glorificado seja Ele, bendito seja Ele, não nós como servos, mas o Senhor seja exaltado. O apóstolo Paulo faz essa mesma afirmação também, lá no finalzinho da carta aos Romanos, né, já no capítulo 11, final do capítulo 11, ele diz, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ou seja, é isso que Esdras então faz, que nós possamos glorificar a Deus, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, tributar a Ele o louvor, a glória. Você que não é da igreja, sempre eu termino fazendo essas afirmações e esses convites a você que não é da igreja. Viva para a glória de Deus, viva para exaltá-lo, viva para bendizê-lo, viva debaixo do seu chamado. Como você pode fazer isso? Entregue a sua vida a Cristo, vá a Cristo em arrependimento e em fé, torne-se um servo de Deus, torne-se uma mulher de Deus, um homem de Deus. Reconheça Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Venha para debaixo da obra, venha para debaixo desse ID de Deus que Ele nos chamou para pregarmos o Evangelho, para vivermos para a sua glória. E assim você tem uma vida debaixo da glória de Deus e você tem uma vida para glorificar a Deus. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que a nossa vida, né, se resuma nesse versículo 28 e nesse versículo 29 de Esdras, onde Esdras reconhece a boa mão do Senhor sobre ele, e isso faz com que Esdras adore a ele, tribute a ele o louvor, glorifique a ele e seja grato. É isso que nós podemos também aprender com esses dois versículos. Esdras agradecendo a Deus, louvando a Deus por o Senhor ter estendido a sua misericórdia sobre a sua vida. Que nós possamos glorificar a Deus também por o Senhor ter estendido a misericórdia, a graça dele, a nossa vida, e ele tem mantido isso todos os dias. Quero aqui agradecer essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém e amém.